Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus já advertido que havia de suceder nos últimos tempos com o esfriamento do amor, aonde não se opera segundo o amor verdadeiro, que ele é o verdadeiro amor, aonde homens amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, iriam fazer sinais ilusórios, sinais operados segundo doutrinas de demônios, aonde não é se admirar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, aonde fariam até mesmo fogo cair do céu. Tudo sinais ilusórios, aonde seduzir a muitos, e nos dias mais ainda, que até mesmo os escolhidos, se não ficassem vigilantes, iriam ser enganados. Por isso nós temos que constantemente alcançar um alimento sólido, aonde através deste alimento sólido é que há o discernimento e examinamos os espíritos. A palavra diz: não deis crédito a qualquer espírito. O Espírito de Cristo é a verdade, porque aqueles que invocam o mundo dos mortos, os espíritos estão apartados eternamente de Deus, e eles nada sabem, nada podem produzir, porque os registros daquilo que eles produziram fica com o Senhor, o Deus Altíssimo, para julgar naquele grande dia no tribunal de Cristo. Por isso é chamado de espírito adivinhadores, porque eles não sabem de nada e nada produzem. Por isso aqueles que seguem essas tais doutrinas são enganos. Ninguém, a não ser o Deus Altíssimo, atualmente concedeu ao Filho o governo. Ele é aquele que é conhecedor do futuro, assim como aquilo que já se produziu, tudo está sobre o seu controle, porque o Senhor não é Deus de confusão. Ele é aquele que, quando estamos segundo o seu Espírito, ele nos traz paz e não confusão. Ele é aquele que sempre nos esclarece acerca de todos os assuntos quando buscamos dele. Porque não aprendemos de homens, mas aprendemos por revelação divina. E ele é aquele que, quando há dependência, quando há interesse, no sentido para que o interesse daqueles que o buscam, ele deve ser sempre buscar esta sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a vida vindoura. Porque aquele que utiliza esta sabedoria para aquilo que é mundano, ele não se revela a estes. Deus, ele concede a sabedoria liberadamente a todo aquele que o busca, que recebe ainda como pecador. A palavra nos diz: o primeiro advogado. Mas o segundo advogado, que é com a ascensão de Cristo, assim como aqueles que creem em Cristo são aqueles que recebem. Ele não se revela a qualquer um. Os incrédulos não recebem o segundo advogado. O primeiro é concedido pelo Espírito de Deus, mas o segundo é para aqueles que creem, aonde muitos seguem segundo o primeiro advogado, por não alcançar a graça, são espíritos adivinhadores, aonde estão sempre segundo o poder da ira, do pecado, segundo a concupiscência dos olhos, as paixões da carne, porque receberam segundo o pecado e não alcançaram um alimento sólido para examinar os espíritos, para discernir. Por isso estão constantemente inconstantes. Só falam em Deus aqueles que seguem o Evangelho. O anúncio do Evangelho fala constantemente em Jesus Cristo, que é o assunto que nós anunciamos constantemente. Aquele que anuncia o Evangelho fala em Jesus Cristo. Eles seguem segundo o primeiro advogado porque estão segundo o Espírito de Deus, receberam ainda como que pecadores, e não alcançaram a unção que despedaça todo o jugo, onde o pecado está sempre diante deles por conta da incredulidade, não receberam
a unção que despedaça todo o jugo, que só é possível através do segundo advogado, para aqueles que ensinam e serão cobrados com mais rigor, assim nos ensina a palavra. Porque se ensina algo que não condiz com a verdade, serão cobrados não somente pelas suas almas por não serem cumpridores, mas também se desencaminhou uma multidão e se eles pereceram por conta da sua negligência no ensino, onde a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Por isso temos zelo, que é no temor, que é o princípio da sabedoria, que anunciamos, e sempre em espírito e em verdade, porque ele disse: ai daquele que acrescenta algo que o Senhor não disse. Assim sempre ele levanta alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim como ele diz também: ai daquele que ele pedir para dizer algo e não disser, porque tudo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei às pragas descritas nesta profecia. Tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, assim nos diz o Senhor.